5, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, no versículo 1. No meu subtítulo diz: Jesus profere as bem-aventuranças. É o início de um sermão conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, mas nós só vamos ficar na parte das bem-aventuranças. E eu quero ser bem breve. Como eu disse, eu não quero falar nada de mim. As palavras faladas, lidas aqui, são palavras de Jesus, que não necessita de nenhuma revelação, entre aspas, humana. E diz assim a palavra: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Versículo 5. Corta os microfones que não estiver usando, fazendo favor, meus filhos. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês, por minha causa. E o último versículo: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, igreja? Estende as suas mãos até aqui à frente. Eu careço da direção do Espírito Santo, da sua oração. Quero pedir ao pastor Gentil que ore em favor da minha vida. Ore para que o Espírito Santo venha falar com a igreja através da minha vida. Peça. Quantos precisam ouvir a voz de Jesus nessa noite? Então peça nessa oração. Glória a Deus. Estende as vossas mãos para cá, aleluia. E ore a Deus, querido Pai. O Senhor é o nosso Deus, ó Pai. O Senhor é o Deus, meu Pai amado, meu Deus querido, é o Senhor que conhece todas as coisas. Estamos aqui, ó Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Senhor, para ouvir, Senhor, meu Deus, o recado do Senhor, a mensagem do Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Senhor, estar usando a vida do teu servo uma vez mais. Abençoa ele, Senhor. Usa, Senhor, de uma forma extraordinária, reveladora. De uma forma, Senhor, que bem está sendo curado o corpo, a alma. De uma forma, Senhor, meu Deus, meu Pai, onde venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, está desbloqueando aonde que está bloqueado. O nome do Senhor vem estar sendo glorificado, Senhor. Que Ele venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor está sendo usado. Ah, Senhor, porque a igreja do Senhor precisa, Senhor, meu Deus, meu Pai, de ouvir a mensagem do Senhor. A revelação que vem do alto, que vem dos céus. Assim, Senhor, meu Deus, como o Senhor tem usado. Ah, Senhor, que o Senhor venha estar usando poderosamente a vida do teu filho nessa noite. E o nome do Senhor venha estar sendo uma vez mais, ó Senhor, neste lugar glorificado, em nome de Jesus.
Amém, igreja? Quantos querem ser felizes? Sim, umas 4 ou 5 pessoas, mas quem sabe, vou perguntar de novo, né? Quantos querem ser felizes? Sabe, muitas vezes nós ouvimos o Evangelho e a impressão que a nossa vida muitas vezes passa longe dessa alegria. Mas o mundo ele tem uma concepção de alegria e a Bíblia tem outra concepção de alegria. Satanás mostra para algumas pessoas que a alegria ela é por meio de conquista, e Jesus está dizendo, as palavras de Jesus falam que você pode até conquistar, mas não é isso que te torna alegre. Se eu fosse intitular esta mensagem, eu diria: os 9 passos que Jesus nos ensinou para sermos felizes. Por quê? Muitas vezes nós olhamos a palavra do Senhor e, principalmente nessa versão. Agora, põe, Fábio, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 3, na NTLH. E Jesus, Ele quer dizer para nós que essa palavra bem-aventurados, que no contexto de Jesus, ou na tradução que o menino João Ferreira de Almeida trouxe para nós, ele traduziu como bem-aventurados. Algumas palavras foram se perdendo no meio do caminho, e hoje em dia eu não chego para alguém depois de acontecer algo muito bom e dizer: cara, você não sabe como eu estou bem-aventurado hoje. Você vai dizer: oi? E na versão, na linguagem de hoje diz: felizes são as pessoas, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus é delas. O que é ser um pobre de espírito ou espiritualmente pobre? Para entendermos o que é adorar, adorador é aquele que rasga o seu coração, entendendo que ele não pode comprar nada, ele não pode trocar nada, e a única coisa que ele apresenta é aquilo que na carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu, está escrito lá no capítulo 12 e no versículo 2. Nós nada podemos pagar para um Deus que tem todas as coisas. Ele arquitetou, Ele criou, Ele formou. E eu ouvi um astrônomo falar, e na verdade, esses dias até saiu aí que descobriram que em Marte existem pedras preciosas no subsolo de Marte. Existe uma estrela que ela é inteira feita de diamante. Então assim, nosso Deus, Ele não precisa de dinheiro, não precisa de riquezas. Então o que Ele quer? A maior riqueza que pode chegar nas mãos de Deus é a sua vida. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, pode colocar na outra versão, Fábio. Isso. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 1 ficou, no versículo 2 ficou um pouco fora do contexto que eu devo falar para vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como eu disse, Deus, Ele não precisa dos nossos recursos. Quem precisa é a igreja dele que está aqui na terra. Então o seu culto, a oferta do seu culto não é simplesmente seus recursos, o seu dinheiro. A oferta do seu culto é você mesmo se apresentar ao Senhor. Jesus, Ele foi o maior exemplo. A palavra do Senhor, Jesus vai dizer que Ele se esvazia de si mesmo. Ele se esvazia de si mesmo. Ou seja, Ele nos dá o exemplo para mostrar que para sermos adoradores na total essência, é necessário a gente se esvaziar, apresentarmos vazios diante do Senhor. E muitas vezes nós queremos carregar muita coisa, e o Espírito Santo está dizendo: eu só quero você, eu só quero o seu coração.
Porque a palavra do Senhor está dizendo: bem-aventurados, ou mais do que felizes, ou felizes, os pobres de espírito, ou espiritualmente pobres. Porque não há nada que Deus requer de nós, assim como muitos têm deturpado um evangelho a qual ninguém pode ser recebido na igreja se não vender sua casa, se não vender o seu carro, se não apresentar, meu Deus, não. Nós somos a oferta agradável que Deus quer que nos ofereçamos. Ele quer que a gente se coloque no altar como um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso verdadeiro culto. Então, ser espiritualmente pobre ou pobre de espírito, pobre de espírito não é aquela pessoa sempre cabisbaixa. Pobre de espírito não é aquela pessoa que está sempre desanimada. Pobre de espírito não é aquela pessoa que não tem posicionamento, que não tem ânimo. Eu quero dizer que pobre de espírito, biblicamente falando, é alguém que quer apenas apresentar a si mesmo ao Senhor, que não tem ouro, nem prata, nem bronze, nem riqueza alguma que pode trocar esse relacionamento. Deus, Ele não quer nada de você, Ele não quer coisas nossas, Ele quer a gente. Então se apresente, porque não adianta eu entregar o meu dízimo na casa do Senhor se eu não entregar minha vida em oração. Porque não adianta eu entregar tanta coisa, ou até mesmo as minhas ações, mas se essas ações não estiverem com Jesus, de nada adiantou. Jesus quer andar com você. Jesus, Ele quer que você esteja com você. Ele quer que você esteja com Ele. É por isso que a palavra do Senhor Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 6, se eu não me engano. Também é contexto aqui do Sermão da Montanha. E Jesus, Ele está falando sobre oração. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Não existe algo mais precioso de entregar para Deus do que a nossa própria vida para Ele. Amém, igreja? Ser pobre de espírito é ser sincero, a ponto de dizer: Pai, a única coisa que eu quero é a sua presença, e a única coisa que Ele quer é você. Amém? A palavra do Senhor vai dizer no versículo 4: bem-aventurados os que choram. Olha que interessante, agora volta lá na outra versão, Fábio, na NTLH. Felizes os que choram. Que interessante isso, não? Parece um paradoxo. Parece uma contradição. Felizes os que choram. Eu quero dizer para vocês, esses dias eu tive uma experiência tão, às vezes assim, a gente quer receber uns convites para ir em lugares assim, para a gente poder adorar e louvar e pregar, e dali a pouco você recebe um telefonema: você ora no velório? Amém. Aí Jesus me manda ministrar sobre esperança e alegria. Eu falei: Deus, num velório? Ele: sim. E ao terminar a ministração, que foi totalmente desenvolvida pelo Espírito Santo a partir da minha vida, eu recebo a palavra dos familiares que estavam ali. E sabe o que eles disseram? Eu não estou mais triste, porque esta palavra me deixou feliz. Aí ela perguntou assim: tá errado? Eu falei: tá certinho. Porque quem crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Porque quem está com o Senhor, independente das situações que estão acontecendo hoje, na sua vida ou ao seu redor, na vida de alguém que você ama, eu quero dizer para você, se nós confiamos que Ele está no controle de tudo, pode alegrar o seu coração, pode descansar o seu coração. Parece fácil de falar, mas como eu já disse para vocês, às vezes eu passo por algumas situações, emocionalmente falando, espiritualmente falando, e eu digo para vocês que nós não estamos isentos de passarmos por momentos em que a tristeza muitas vezes vai bater à nossa porta. A tristeza já bateu na sua porta? Parece que ela só tem meu endereço, misericórdia. Já bateu na sua porta? Sim? Muitas vezes ela entra, mas eu aprendi a dar um recado que o Senhor Jesus me ensinou: pode entrar, não espere o café esfriar, toma logo e vai embora.
há momentos em que o Senhor vai permitir que a tristeza bata forte aí. Mas eu quero dizer para você, ela é só uma visitante, porque quem habita é Jesus. Deixa Jesus habitar aí, porque se Jesus habita, a alegria também está sempre presente. Porque se Jesus habita, bem-aventurados os que choram, ou mais do que felizes, são aqueles que derramam lágrimas. Meu Deus, que loucura é o Evangelho de Cristo. Alegre o seu coração, mesmo sabendo que amanhã você vai enfrentar uma segunda-feira, que talvez boletos te esperem, talvez credores te esperem, talvez situações difíceis te esperem. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Tem gente com celular e eu fico chateado com isso. Amém, igreja? E muitas vezes a segunda-feira está aí, batendo na porta, tanto problema, tanta situação ruim. Eu quero dizer para você, você tem motivos para se alegrar. Você tem motivos para se alegrar. O apóstolo Paulo, sabe, pensa num homem que foi assim tão instruído pelo Senhor para falar tantos segredos a uma igreja que estava assim, passando por um momento de amadurecimento espiritual, e Deus permitiu que Paulo passasse por tantas situações. E em Filipenses, deixa eu achar o versículo correto para vocês aqui. Em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 12, ele diz assim, Filipenses 4:12: sei estar abatido. Mais uma vez, talvez um dos cristãos mais exemplares que já passaram por essa terra, ele está falando para nós: eu sei estar abatido. Ou seja, ele está falando sobre uma consciência, e não sobre uma ilusão de viver uma vida que vai ser toda colorida, de uma vida que vai ter só boas notícias, de uma vida que vai ter apenas notícias boas, de uma vida que aquilo que acontece... Não, gente, isso ultimamente nem conto de fada está assistindo isso. Mudaram até o roteiro dos filmes, porque os roteiros agora nos filmes os mocinhos morrem no final e fica por isso mesmo, né? Até eles atualizaram as coisas. Mas a Bíblia é tão perfeita que não mudou o contexto. O contexto é, querido, houve um erro, houve uma falha, houve uma queda. Satanás veio, fez o que fez, mas o Senhor deixa uma promessa: faz, mas você tem o seu tempo. Em Apocalipse vai dizer que ele foi vencido. O mocinho até morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Então eu quero dizer para vocês, você faz parte do enredo de uma história perfeita e real. Então pode se alegrar, pode ser bem-aventurado, pode ser feliz, porque Jesus não está morto. Aleluia. E aí o apóstolo Paulo diz: eu sei estar abatido, mas eu também sei ter em abundância, eu também sei estar feliz. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como até passar fome, tanto a ter em abundância como até padecer necessidade. E aí aquele versículo que às vezes é um adesivo no carro ou na janela de tanta gente: tudo posso, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contexto disso é dizer: eu posso estar abatido, ou posso estar alegre, eu posso ter em abundância, ou passar necessidade. Então o apóstolo Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independente do que está acontecendo, independente das situações que estão se desenrolando ao meu redor, eu sei quem governa a minha vida. E aí, queridos, no versículo 5, bem-aventurados, põe lá na NTLH, fazendo um favor de novo, Fábio. Mateus 5:5. Na Almeida está escrito: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí na NTLH está escrito: felizes as pessoas humildes, porque receberão o que Deus tem prometido. Então nesse texto, manso e humilde, interessante, né? Que são as características que Jesus nos pede, e são as características que mais Jesus se deixou, as pessoas perceberam nele: manso e humilde.
Então é necessário o entendimento de mansidão em um mundo que tanto te cobra que você seja não, eu preciso. Eu quero dizer para você que Deus, Ele está derramando uma paz que excede a todo entendimento a nós. Mas para que esta paz seja aplicada, muitas vezes acontece o seguinte processo. Romanos capítulo 5 e no versículo 3, eu já estou encerrando. Romanos capítulo 5, versículo 3. E também nos alegramos nos sofrimentos. É loucura ou não é esse evangelho? Nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência. E o versículo 4 diz: a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Ai, gente, eu digo para vocês que servir a Deus é tão bom, mas ao mesmo tempo exige de nós uma responsabilidade e uma maturidade muito grande. Porque muitas vezes você vai se deparar com nãos na sua vida. E a gente não percebe que às vezes, nos nãos da vida, a gente se comporta como aquela criança que quer Danone e os pais não têm dinheiro para comprar no mercado. Não é o caso de Deus. Ele pode te dar qualquer coisa. Mas em Gálatas, no capítulo 4, versículo 1, continua na NTLH fazendo favor, Fábio. Vai dizer, Gálatas 4:1. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho vai herdar a propriedade do pai, é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Que loucura isso! Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Mas segundo o texto de Gálatas capítulo 1, ele não pode dar herança para todo mundo. Porque enquanto ser menino ou imaturo, porque embora sejamos todos filhos de Deus, na tradução do grego há dois filhos. E um é filho maduro e o outro filho imaturo. Ruios e teknon. E quando ele diz menor de idade, ele está falando teknon. Enquanto for teknon, enquanto for imaturo, você não pode possuir, você não vai tomar posse. Então enquanto a gente está esperneando feito uma criança, pedindo Danone que ainda não dá, o Senhor olha para nós e diz: isso só é sinal que você ainda não está maduro. A oração que nós fazemos a Deus, nós aprendemos com Jesus. Que no Getsemane ele tem um desejo. Qual é o desejo do coração de Jesus no Getsemane? Pai, se for possível. Esse era o desejo do coração dele, da humanidade dele. Mas como ele termina a oração? Todavia seja feita a sua vontade. Isso é maturidade. Porque muitas vezes vivemos uma realidade estranha, em que se Deus falar não, porque eu fiz 7 dias de campanha, porque eu fui no Monte Jericó, porque eu fui no vale de não sei da onde. Oração é lugar de relacionamento. Amém? E nos relacionamentos, é fato que uma hora você vai obter o sim, e outra hora você vai obter o não. Os casais me entendem isso hoje aqui? Os homens entendem isso? Vai ter hora que nós vai dormir e só dormir mesmo, vaso. Não é verdade? Mas quem tem maturidade vai entender que muitas vezes essa dor de cabeça que não sara com Dorflex de 1 grama não dá certo. E nosso relacionamento com Deus é mais ou menos assim também. Ele espera que quando Ele disser o não para você, você não saia da presença dEle. Ele espera que quando situações que aos teus olhos são negativas acontecerem, Ele espera que você seja manso, humilde,
para aceitar a vontade dele, que ainda continua sendo boa, agradável e perfeita. Amém? Aí no versículo 6 está escrito: bem-aventurado, ou mais do que felizes, são aqueles que têm fome e sede de justiça. O que é justiça? Muito se fala sobre justiça hoje, meu Deus, se dependermos da justiça nacional, estamos pegos. Mas o que é justiça segundo a Bíblia? Aqui em Mateus mesmo, no mesmo sermão da montanha, Jesus ele fala assim, em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O contrário de justiça pode ser injustiça, mas o contrário de justiça também pode ser iniquidade. Porque o contrário de iniquidade é equidade. E a palavra equidade é a característica de alguém que é justo, de alguém que sabe equilibrar, de alguém que sabe tomar boas decisões. E aí nós, no contexto da iniquidade que Jesus está dizendo assim, ele está falando, porque muitos estão, como eu disse, querendo comprar o reino de Deus. E aí, queridos, eu quero dizer para você que para ter o reino de Deus, segundo esta palavra em Mateus 5, vai dizer que é necessário ser pobre de espírito. Eu ouvi um testemunho de uma irmã tão edificante, eu esqueci o nome dela, e ela disse que na época que ela participava de uma outra denominação, de uma outra fé, ela disse que comprou a salvação dela por R$150. E ela fala sério isso, porque existia uma época que era real isso, era chamado de indulgência. Mas o engraçado é que os pobres estavam todos condenados, porque eles não tinham posses. E aí a sede dessa igreja acabou ficando multimilionária, porque os ricos acreditavam que ao dar seus terrenos, eles obteriam algum sucesso na salvação. Então não é pelo dinheiro, não é pelos dons. Jesus está dizendo: mas eu orei, eu isso, aquilo outro. Muito bem, utilizou muito bem as ferramentas que eu trouxe para que você pudesse entender que você não conseguiria nada sem a minha presença, que sem o meu Espírito Santo você não poderia fazer essas obras. Então não é isso que me aprova, não, você foi obediente nisso, mas você pratica a iniquidade. Então, mais do que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. E a palavra justiça, biblicamente falando, é entregar ao outro o que é de direito. O que é de direito do outro para nós? Nós muito temos falado nesses dias sobre comunhão, porque sozinhos não chegaremos a lugar algum. E aí Jesus está falando fome e sede de justiça. É o desejo que não apenas você seja alcançado na sua causa, mas você também lutar pela causa do outro. De não militar apenas em causa própria, mas de também ter alegria em obedecer o principal mandamento. Os dois, Jesus ele resume dizendo: olha, o primeiro mandamento é amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua alma. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui eu vou liberar algo da parte do Senhor sobre essa questão de aplicar a justiça e o amor em favor da vida do outro. Mas você não pode fazer em favor da vida do outro se você ainda não entendeu o valor que você tem. Existem muitas pessoas que estão padecendo, e muitos são eles, aqueles são cristãos,
que chegam diante de Deus e dizem: eu sou a pior das criaturas, eu sou aquilo outro e tal. Eu não estou falando sobre a humildade e o reconhecimento que sem a presença dele a gente não é nada, mas muitas vezes eu quero dizer que isso está se tornando patológico na vida de alguém que diz: eu não tenho valor, eu não presto para nada. Como assim você não presta para nada? Deus não cria nada que não tenha um propósito. Deus não cria nada que não tenha uma função. Esse pelo feio da orelha que às vezes nasce, que a gente fica parecendo um cachorro, fisiologicamente ele tem a sua função. Aí nós olhamos para nós mesmos e às vezes a gente não vê e não percebe que nós somos criação de Deus. E se você é criação de Deus, Ele te criou para um propósito, para uma missão. E se você não entender o seu propósito e a sua missão, se você não entender a sua identidade, se você não entender que você é filho de Deus, você vai fracassar na missão de aplicar justiça na vida do outro. Não tente fazer na vida do outro aquilo que você não faz nem por si mesmo. Deixa Jesus Cristo fazer você entender que você é precioso, que você é preciosa, que Ele está dizendo mais do que feliz. O desejo do coração de Jesus para a sua igreja é que você seja feliz. Porque se você não entender que esta alegria vai transbordar de dentro de você, por isso que a palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 7, versículo 38, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do teu ser. Primeiro passa por você e depois para a vida do outro. Na questão não é ter amor próprio, mas a questão é reconhecer que se Jesus habita em você, você precisa amar aquilo que está em você. Você precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua missão, cuidar daquilo que Ele te confiou. Porque se você não aprender a fazer justiça consigo mesmo, se você sabotar o seu descanso, se você sabotar o seu momento de prazer, de desfrutar, dificilmente você vai conseguir fazer isso pela vida do próximo. Desfruta daquilo que já está disponível para você. Aí você vai entender que mais do que feliz você pode ser. Mateus capítulo 5, estamos terminando. E no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia, o sufixo dessa palavra, que é córdia, fala sobre coração. O miser fala sobre miseros, miseros cardia, misericórdia. É entender que muitas vezes a gente vai quebrantar o coração, e misericórdia não é para aplicação própria, agora é para aplicação do outro. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus se aproximava das pessoas doentes, a palavra dele vai dizer que o seu coração ardia em misericórdia. Se nós não deixarmos a misericórdia ser aquilo que acontece dentro de nós, eu quero dizer para você que a nossa missão vai falhar, porque sem misericórdia eu não vou conseguir alcançar o outro. Amém, igreja? Versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Por que limpos de coração? O que suja o nosso coração? O que suja o nosso coração é guardar mágoa, é guardar ódio. O que suja o nosso coração é não liberar o perdão que já era para ter liberado, mas fulano não merece, eu também não merecia, Jesus morreu na cruz por nós. Então nós precisamos ter esse entendimento que ser limpo de coração, que se eu não sou limpo de coração, automaticamente eu sou separado de Deus. Apenas os limpos de coração verão a Deus. Eu me lembro da oração de Davi, quando ele peca, quando ele comete uma atrocidade. Mas se eu não me engano está lá no Salmo 51, ele faz uma oração, e nessa oração ele está pedindo a clemência, a misericórdia de Deus. E um trecho dessa oração ele diz assim, eu acho que é o 51 mesmo. Ele diz assim, no versículo 10, Salmo 51, 10.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro, ou um coração limpo, e renova em mim um espírito reto. Olha aí no versículo 11, que está aqui em contexto com aquilo que Jesus disse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Perdoar, liberar, limpar, pedir para Deus tirar toda a pendência do nosso coração, não é apenas para que você viva uma vida de excelência na terra, mas é uma chave que abre as portas para que você alcance os céus e a presença de Deus. É por isso que tanto o Senhor diz que se a gente não perdoar, e está aqui em Mateus capítulo 7, que se a gente não perdoar, Ele também não perdoa a gente. E se a gente não perdoar e Ele não perdoa, as nossas orações não vão passar nem do teto da sua casa. Precisamos entender a seriedade, porque muita gente diz: eu não sinto mais a presença de Deus. Pode ser um sinal que o seu coração precisa ser limpo. Versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pessoas que incitam a contenda, a briga, a divisão, a dissensão, são pessoas que não podem ser chamadas de filhos de Deus, porque bem-aventurados, ou mais do que felizes, são os pacificadores. Se é uma característica que o Senhor quer trazer aos nossos corações, se é eu não vou chamar de sentimento, mas a Bíblia chama de fruto, porque em Gálatas capítulo 5, no versículo 22 está escrito: e o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então nós precisamos entender que ser um pacificador é espalhar um pouco da virtude de Deus, da paz que excede a todo entendimento, é colocar em prática aquilo que Ele é. Então seja um pacificador. Não seja alguém que coloca a lenha na fogueira, seja alguém que resolva o problema, seja alguém que ajuda. E muitas vezes o campo de batalha que a gente mais é testado no pacificador é dentro da nossa própria casa. Não permita isso. Não permita isso. Deixa a paz do Senhor Jesus governar a sua casa. Nem que você volte e cumprimenta a sua esposa, o seu marido: a paz do Senhor, serva. Pelo menos para dar uma legalidade para essa paz entrar dentro de casa, porque na igreja, aleluia, 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 e chega em casa, o Satanás parece que só estava, chegaram, glória. Eu gosto desse ambiente. Não permita. Pacificador, humilde, misericordioso, são coisas que eu quero dizer para você, é um desafio para aplicar dentro de casa, mas são necessários. Porque a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo instrui Timóteo a dizer o seguinte: se você não cuida dos seus, você é pior do que um incrédulo. Ou seja, você está dizendo que é crente, mas não é. Amém, igreja? 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Feliz quem sofre perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Eu quero dizer para vocês que ainda no nosso contexto de viver o Evangelho, nós ainda não tivemos esta experiência. Você não sabe o quanto eu sou perseguido na minha empresa e tudo. Eu entendo. Mas você ainda tem liberdade de adorar o nome do Senhor. Você ainda pode vir a um culto como esse. Você ainda pode se reunir com os seus irmãos. E como Jesus fica triste quando temos a oportunidade de nos reunir e alguém lá na Coreia do Norte dizer: eu queria ver tanto meu irmão, não podemos congregar, porque se a gente se ajuntar para falar de Jesus, nós somos mortos, fuzilados. Então é um contexto que muitas vezes eu ouço algumas canções, eu ouço algumas, porque eu estou sendo perseguido e tal. Eu não estou desmerecendo a sua perseguição, eu não estou desmerecendo, mas eu quero dizer para vocês que chegarão dias que, se essa perseguição bíblica descrita verdadeiramente como Jesus descreveu, como o apóstolo Paulo não apenas escreveu, mas viveu, eu acredito que vai ser a hora de separar o joio do trigo. Porque muitas vezes o nosso próprio perseguidor é a gente mesmo.
é a nossa carne. Então nós não temos esse adversário que quer te matar, isso, aquilo outro. O que tem acontecido no STF, e não sei o que, e tal. No dia que o anticristo começar a reinar, e eu acredito que não falta muito tempo para isso, eu quero dizer para você, gente, comece a treinar, colocar em prática, e viver verdadeiramente um evangelho que não vai dar desculpa, um evangelho que você não vai dizer, Deus, o Senhor sabe que eu estou cansado, né? Eu não vou orar hoje, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ser maduro é entender isso, que não é porque Ele está te mandando fazer, é porque é preciso, é porque é necessário. Então ore, volte a ler a Bíblia, volte a orar, volte a clamar, volte a cultuar, volte a ter desejo de aprender mais da palavra do Senhor, para que quando verdadeiramente a perseguição vier, você não seja um traidor, você seja aquele que diz, eu sei em que eu tenho crido, porque a sua palavra me revelou quem Ele é, então eu não volto atrás. Porque quem estiver raso no Senhor, facilmente ele vai negar. Mas vou dar uma boa notícia, eu não sei qual é o nível de fé, nem que eu mesmo estou e nem que você está. Mas uma coisa Jesus está dizendo nessa noite, eu estou dando oportunidades. Enquanto a palavra dele está sendo pregada com liberdade, seja para você ou para quem está nos acompanhando em casa, é uma dádiva, é um presente. Então coloque em prática, porque mais do que feliz você vai ser em colocar a palavra de Jesus em prática no seu dia a dia. Amém, igreja? Se coloque em pé em nome de Jesus. Quantos foram alimentados nessa noite? Eu busquei ao máximo, falar aquilo que Jesus falou e aquilo que a Bíblia diz. E eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Se há alguém nessa noite que ouvindo a palavra de Jesus quer aceitá-lo como único e suficiente Salvador, levante a sua mão assim bem alto, nós queremos orar pela sua vida. Ou alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e ouvindo isso, alguém? Há uma vida aqui? Sim? Sim, então vem minha bênção, vem.